Meu irmão, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família em nome de Jesus. É muito bom ter você aqui comigo nesse vídeo e juntamente com você nós iremos estudar a palavra de Deus, receber uma mensagem para o nosso coração. E eu creio que essa mensagem vai abençoar a nossa vida. Eu quero falar sobre o tema Vamos Atravessar, que está registrado no livro de Mateus capítulo 7, verso de número 18 e Mateus capítulo 8, verso de número 23. Mateus capítulo de número 7 e o verso 18 diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. Capítulo 8, verso 23, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Estamos indo a pique. Meu irmão, é rapidamente que quero pensar com você acerca da palavra, e eu creio que o Espírito Santo vai edificar o nosso coração. Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos: vamos atravessar. Ele libera uma palavra e os discípulos ouvem, e a Bíblia diz que eles entram dentro do barco e começam a travessia do mar da Galileia. Eles iam sair da região de Cafarnaum e ir para a região de Gadara. É interessante que quando Jesus dá uma ordem, vamos atravessar, primeiro, Jesus não disse para eles atravessarem sozinho. Jesus disse vamos, no plural. Jesus estava se colocando junto do grupo para atravessar. Então, é muito bom saber que quando Jesus nos libera uma palavra ou nos dá uma ordem, ele vai estar conosco no objetivo que ele traçou para nós pela sua palavra. Ele disse para os discípulos: nós vamos atravessar. Então ele estava dizendo: vocês não vão atravessar sozinho, vocês vão atravessar juntamente comigo. E isso é importante você saber, que Deus te liberou uma palavra. Se ele te liberou uma palavra, se ele disse para você que você ia chegar em algum lugar ou em algum objetivo traçado por ele na sua vida, algum projeto traçado por ele na sua vida, saiba que você não vai sozinho. O Senhor está com você, Ele vai atravessar com você, Ele vai sair de um ponto e chegar no outro juntamente com você. Não importa qual seja o desafio, a dificuldade do caminho, a adversidade que vai ser encontrada, Ele vai estar junto com você, Ele vai estar junto comigo nesse caminho que Ele estabeleceu. Ele liberou a palavra dizendo: vamos atravessar. Então, ele está dizendo para os discípulos: vocês não vão sozinhos, eu vou com vocês. Então você tem que saber isso. Jesus te fez uma promessa, Jesus falou com você, ele disse que você ia chegar em certo lugar, ele disse que ia fazer de você um grande pregador, um grande cantor, ele disse que ia te abençoar, ele disse que você ia ser bem sucedido, ele disse tantas coisas para você, ele te deu ordenanças, ele te direcionou, ele te prometeu grandiosas promessas. Então saiba que no meio de toda essa trajetória que você vai ter que traçar para chegar do outro lado ou para chegar no objetivo que ele estabeleceu na sua vida, saiba que você não vai sozinho, Deus está com você. Eu preciso falar isso várias vezes para que você guarde no seu coração: Deus está com você, Jesus está com você, o Espírito Santo está com você, a Trindade eterna está com você. O Senhor Jesus disse: vamos atravessar. Então você não está sozinho, eu não estou sozinho. Mesmo que pareça que nós estamos caminhando sozinho às vezes, mas isso não é verdade. Literalmente, Jesus está do nosso lado, Ele está conosco, Ele vai conosco. E se Ele está conosco, aquilo que nós passamos, Ele também estará conosco passando a mesma coisa.
ele vai enfrentar o mesmo problema, a mesma adversidade que eu vou enfrentar. Porque ele diz, nós vamos. Você não está sozinho, Deus está com você. Ele não diz para você que você vai chegar lá, você vai chegar lá. Ele não diz para você que a promessa vai se cumprir, então ela vai se cumprir. Mesmo que você esteja passando por uma trajetória difícil, Deus está com você. Eu libero essa primeira palavra para o seu coração. E a palavra é essa: Deus vai com você. Ele vai com você. Aonde você for, Ele está com você. Ele vai chegar com você, porque foi Ele que estabeleceu essa jornada. Foi Ele que estabeleceu essa palavra na sua vida e você acatou, fez igual os discípulos, obedeceu. Entrou dentro do barco e começou a navegar. Então você tem um ponto de destino, você tem um caminho a ser traçado para você viver aquilo que Jesus estabeleceu. Para os discípulos era, vamos para outra margem. Qual é a outra margem? A região de Gadara. Para mim e para você, Ele te fez uma promessa, Ele te liberou uma palavra, diz que você vai conseguir, que você vai ser alguém, que você vai chegar aonde Ele estabeleceu, que você vai viver o cumprimento da promessa. Então saiba, Ele está com você e Ele vai te ajudar a atravessar aquilo que tiver que atravessar para chegar até o objetivo que Ele te prometeu, que Ele estabeleceu. Vamos atravessar. Então eles começam essa trajetória entrando dentro de um barco, como disse Mateus capítulo 8, verso 23, e entrando no mar da Galileia começa a navegação. Eu acho interessante porque depois que recebemos uma palavra de Deus, nós vamos começar uma jornada até que essa palavra venha se cumprir na nossa vida. Eu recebi uma promessa, Deus falou que eu ia ser assim, assim e assim, então eu recebi a promessa, eu vou começar a minha trajetória, vou começar a minha navegação, e eu estou no mar da vida, e eu tenho que agora chegar na onde Deus estabeleceu. Como os discípulos e como Jesus entrou dentro do mar da Galileia e começaram a navegação. É assim que acontece conosco depois que recebemos uma promessa, recebemos uma palavra, recebemos uma direção de Deus. Depois que nós recebemos essa direção, nós vamos entrar em uma jornada com Jesus, no mar desta vida. E literalmente nós vamos enfrentar algumas dificuldades pelo caminho. A Bíblia diz que de repente levantou-se uma grande tempestade. Essa tempestade, Lucas capítulo 8, verso 22, diz que ela trazia um vento muito forte. Era um vento muito forte, que soprava no mar da Galileia, empurrando a embarcação para outras direções, levantando a fúria do mar, que as ondas, segundo alguns historiadores, diz que era de aproximadamente 3 metros de altura. E a Bíblia diz que a onda era tão forte que estava entrando dentro da embarcação. E literalmente eles estavam afundando, porque eles não conseguiam de maneira nenhuma lidar com todo o problema que de repente começou a acontecer na vida deles. Os discípulos agora vão enfrentar essa tempestade. E esta é a segunda palavra que eu trago para o seu coração. Se de repente a tempestade veio, não fuja, enfrente ela. Mas pastor, ela é maior do que eu, ela é mais forte do que eu, o problema é muito maior do que eu, é muito mais forte do que eu. Mas lembre-se, Jesus está dentro do barco, você não está sozinho. Não fuja, enfrente. Você tem que enfrentar. É claro que nesse momento o medo que vem com a grande tempestade, o pavor, a dificuldade, ela tenta dizer para você: desiste, não continue, você vai morrer, você vai perecer, você não vai chegar até o objetivo, porque você vai afundar aqui, você vai perecer aqui. Isso não é verdade. Jesus está dentro da embarcação, você tem que continuar lutando. Como os discípulos, alguns deles eram pescadores, tinham experiências com o mar da Galileia, com tempestades dentro do mar da Galileia,
Só que, infelizmente, eles vão tentar de tudo e não vão conseguir apaziguar a tempestade, acalmar a tempestade, vencer a força das ondas, porque existem momentos que a nossa experiência e as nossas capacidades não conseguirão fazer a gente avançar da maneira que a gente quer no ambiente que nós estamos, que é um ambiente de dificuldade. De repente a tempestade começou a atacar os discípulos, que eles não sabem literalmente o que fazer. Mas o que eu acho lindo é que eles não vão desistir, eles vão lutar com todas as forças, e você precisa fazer isso no ambiente do seu sofrimento. Lute. No ambiente de tempestade, lute. A tempestade na Bíblia simboliza dificuldade, provação, momento difícil, momento de pavor, momento de medo, momento de desafio. Então, se você entrou nesse momento na sua vida, saiba, Jesus está com você nessa trajetória, porque Ele liberou uma palavra na sua vida, Ele vai com você, e se Ele está com você, lute. Lute com todas as forças. Mas pastor, eu estou lutando. Não importe, continue lutando. Lute até que você não consiga mais de maneira nenhuma. Lute até a sua força se acabar. Lute até você chegar no ponto culminante da sua vida, que é, para mim e para você, chamado de ponto final. Eles estavam indo a pique, ou o barco estava afundando, literalmente estava caótico, porque de repente, no meio da trajetória, uma grande dificuldade veio. Às vezes você que me ouve está passando por isso, está enfrentando esta grande tempestade que de repente veio. Você recebeu uma promessa, você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu algo de Deus, e Deus disse que você ia ser, que você ia ter, que você ia vencer. Só que de repente nessa trajetória, depois de receber uma palavra, você está sofrendo por uma grande tempestade. O primeiro ponto é: obedeça a ordem de Jesus e comece a jornada. O segundo é: não desista no meio da adversidade. Não desista. Não desista. Em nome de Jesus eu te digo, não desista. Lute, lute, lute com todas as forças. Lute com aquilo que você tem. Com isso que você tem, com a ferramenta que você tem. Os discípulos tinham as ferramentas da embarcação, lute com elas. Mas elas não estão fazendo efeito, porque as dos discípulos não fizeram. Mas não importa, você precisa lutar. Porque quando você luta, você está dizendo: eu não desisto. Uma pessoa que no meio desse ambiente começa a lutar e ela não desiste, ela vai chegar em algum lugar, literalmente, no meio da tempestade. Então, você estar lutando é você falando para o céu e para a adversidade, para até o mundo espiritual, onde os demônios estão também. Você está dizendo: eu não desisto. Quando você decide lutar, você está dizendo para o diabo: eu não desisto. Você está dizendo para Deus: Senhor, eu não desisto. Lute porque Deus está vendo. Lute porque Deus está contemplando a sua luta. Ele sabe quando ela começou e Ele sabe quando ela vai terminar. Então lute, não desista. Mesmo que o diabo se aproximou no meio da sua vulnerabilidade, está tentando contra você, dizendo: para, desista, pule do barco. Eu acho que dá tempo de voltar lá da onde você saiu. Pule do barco, dá tempo para você voltar ainda. Volta nadando. Irmão, se dentro do barco está difícil de avançar e retroceder, mais difícil vai ser dentro do mar nadando. Você está dentro de um mar bravio, mas dentro de uma embarcação que Jesus está. Agora, pular e sair nadando para voltar para trás é literalmente se jogar em um lugar de morte. Então, uma palavra maravilhosa. O diabo ele vai chegar num ambiente de guerra, de dificuldade, vai dizer: pula do barco. O que significa isso? Ele vai dizer: desiste, não viva mais, dê cabo da sua vida, se mata, e um monte de outras coisas que ele pode fazer nesse ambiente de vulnerabilidade. É nesse momento que a voz do diabo parece ser alta, mas saiba, mesmo que ela pareça ser alta e tenha uma força, não desista de lutar, não pule do barco, não se mate, porque pular do barco é se matar. É morte na certa. Enquanto você estiver dentro do barco, você está seguro, porque Cristo está dentro dele. Enquanto você estiver com Jesus, Jesus está com você.
E Satanás está querendo que você pule da embarcação, quer dizer, desista de tudo, desista da jornada, desista do objetivo. Então, saiba, você não pode desistir. Continue lutando. Essa é a segunda palavra, continue lutando, continue lutando. Mas pastor, cheguei no ponto que não dá mais, mesmo dentro da embarcação, o que fazer? Nós entramos no segundo ponto dessa mensagem. Não deu mais, né? Você não conseguiu, usou todas as ferramentas com os discípulos, fizeram tudo o que tinha que fazer, pegaram o balde, jogaram a água para fora, fizeram tudo e não conseguem mais achar um caminho para vencer. Agora você entra no terceiro ponto. Qual? Clame por Jesus. Jesus, ele foi para um canto e começou a dormir. Esse momento fala do silêncio de Deus no meio da adversidade. Isso simboliza o silêncio de Deus no meio da dificuldade. É somente o silêncio de Deus. É somente o silêncio de Deus. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está com você. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não vai operar. Não é porque Deus está em silêncio que Ele te deixou. Não, Ele só está em silêncio. Esse dormir aqui representa para mim e para você o silêncio de Deus. Deus se ocultou por um momento, porque Ele quer ver o que você vai fazer no meio de tudo isso que você está vivendo, no meio dessa tempestade, no meio dessa dor, no meio dessa prova, no meio das lágrimas. Ele quer ver o que você vai fazer. E nesse momento que você está aí, e já tentou de tudo e não conseguiu, então saiba, não conseguiu com as suas ferramentas, com a sua habilidade, com a sua força, com tudo aquilo que tinha nas suas mãos para fazer, não conseguiu? Então saiba, esse terceiro ponto é muito importante. Você precisa clamar por Jesus. É só clamando Jesus que Ele vai romper o sono. É só clamando por Deus que Deus vai romper o silêncio e vai te atender. A Bíblia diz que eles clamaram por Jesus. Verso 25. E os discípulos se aproximando despertaram. E se despertar é clamar por Ele. Mestre, mestre, nós vamos perecer. Eles clamaram a Jesus e Jesus rompeu o momento de sono, e aqui representando para mim e para você o momento de silêncio, e vai começar a operar. Então não deu mais, não conseguiu fazer mais nada, está tudo caótico, tentou de tudo. Agora clame, abre a sua boca e clame, clame. O que é clamar, pastor? Clame pelo nome de Jesus, fale com Ele, ore. Se preciso, grite dentro da sua casa, dentro de um quarto, e diga: Deus, eu estou perecendo. Deus, eu já tentei de tudo. Deus, eu não consigo mais. Eu já perdi as forças. Eu já fiz tudo que tinha que fazer, mas eu estou aqui e eu clamo: Senhor, ajuda-nos, que nós estamos perecendo. Oh, glória! Esse terceiro ponto é muito importante, porque somente assim eles tiveram a ajuda de Jesus, e somente assim você vai ter a ajuda de Jesus. Clame por Jesus. Não importa onde você estiver, dentro do carro, andando na rua, dentro da sua casa, clame. No momento do desespero, você precisa clamar a Jesus. Aleluia! No momento da sua dor, você precisa clamar a Jesus. No momento da sua perca, você precisa clamar a Jesus. No momento caótico, você precisa clamar a Jesus. No meio desta tempestade, você precisa clamar o nome poderoso de Jesus. Porque quando você clamar, Deus vai romper o silêncio que Ele permitiu para atender você. Porque é algo que chama a atenção de Deus, é clamor. A Bíblia diz no livro de Jeremias 33:3, Deus mesmo disse, pela boca do profeta, para o povo dele, dizendo: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Clame. A palavra clamar significa chamar atenção. Se você clamar, Deus vai te ouvir e vai romper o silêncio. Então clame por Ele, porque Ele vai vir em seu encontro. A Bíblia diz que eles clamaram, Jesus se levantou e repreendeu a tempestade e acalmou a fúria do mar. É isso que vai acontecer. Se você, no meio de tudo isso, você clamar, Deus vai te responder. Deus vai acalmar a tempestade. E o terceiro ponto desta palavra é esse. E o terceiro ponto desta palavra é essa: Deus vai trazer um tempo de bonança, de paz, de calmaria.
vai haver bonança na sua vida, nessa trajetória que você está com Cristo para viver a promessa. Vai haver bonança na sua vida. Receba essa palavra. Vai haver bonança na sua vida. Vai haver bonança na sua vida. Eu acho interessante que depois que Jesus se levanta, repreende a tempestade e ele acalma o mar, a Bíblia diz que a bonança de Deus entra. Essa bonança que só Deus pode trazer, que só Jesus pode trazer, entra no ambiente. Isso vai acontecer com a sua vida, isso vai acontecer com a sua família, em nome de Jesus. Haverá bonança, haverá paz, haverá tranquilidade no meio desse ambiente caótico de guerra, de dificuldade, de tristeza, de choro, de lágrima. Em nome de Jesus, receba essa palavra. A segunda coisa vai acontecer quando Jesus se levantar. Ele acalma a tempestade e haverá bonança. E depois da bonança, eles vão chegar numa margem segura. Então saiba que você vai chegar do outro lado em uma margem segura. Essa margem segura fala do cumprimento da palavra que Jesus liberou do outro lado da margem. Ele disse: nós vamos atravessar, nós vamos chegar no nosso objetivo. Você vai chegar no objetivo que você traçou e você vai chegar no objetivo que Deus estabeleceu na sua vida. Deus vai cumprir na sua vida a promessa. Deus vai realizar aquilo que Ele estabeleceu na sua vida. Aquilo que Ele te falou vai acontecer. Lugar seguro fala de viver a bênção de Deus depois da tribulação, depois da tempestade, depois da adversidade. Se no caminho da promessa você está sendo provado por causa dessa promessa que você recebeu, Deus está te provando, está permitindo você passar por tudo isso que você está passando, é porque existe um lugar seguro para você e para sua casa. Existe um lugar seguro para a história da sua vida. Existe um lugar de cumprimento de promessa. Deus vai cumprir a promessa. Você vai chegar numa margem, lugar seguro. Este lugar seguro representa o próprio Deus, o próprio Cristo. Estar com Cristo é viver lugar seguro. Estar com Cristo é viver o cumprimento da promessa de Deus. Ele diz: nós vamos chegar e nós vamos chegar. Então nós vamos atravessar? Nós vamos atravessar. Se Ele falou e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. No meio disso tudo que você está passando, Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Vamos atravessar. Receba essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra, porque eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas e edificar muitos corações. Pessoas que estão atravessando por esta dificuldade, indo para outra margem e de repente sofrendo certos desafios, vão viver através dessa palavra momentos de bonança e momentos de lugar seguro, de cumprimento de promessa, porque o que Jesus fala, Ele cumpre. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem todos na paz, em nome de Jesus.